Olá, boa noite. Vamos iniciando mais uma live aqui do Cultive Diálogos. Hoje com a João, professor de Yoga de Juazeiro, da região do Vale do São Francisco. Olá, boa Olá, noite. boa noite. Que prazer ter você por aqui nesse espaço. Prazer todo meu. Gratidão Saudade. pelo convite. Saudades também de você. Como é que estão as coisas? Tudo caminhando na adaptação constante, né? Como essa pandemia vem demandando da gente, né? Essa constante adaptação e com muita saudade dos amigos, pelo menos virtualmente, a gente pode se ver, né? E conversar Verdade, Sofia. profundamente. Olha a Jaqueline chegando. Isso. Isa, então Isa, vamos saudade, Isa. Tá me ouvindo chegando. bem, Sofia? Tô te ouvindo bem. Você me ouve bem? Sim, sim. Eu A não luz está um trouxe o pouquinho. fone, achei que na última live ficou muito abafado, sabe? Mas aí Aham. se você observar alguma, se o pessoal também observar alguma reverberação, aí a gente providencia. Adorei o seu painel aí atrás de você. Gostou da cortininha? Sim, esse fundo. Hoje eu decidi Bacana. mudar o cenário. Então, Ótimo. esse espaço, assim, eu sempre trago uma contextualização, né? A gente hoje vai tentar falar um pouquinho sobre redes sociais e yoga, né? Eu quis ampliar um pouquinho, e além das redes sociais, o yoga nas redes sociais, né? Quer dizer, que aí a gente restringe um pouco esse tema, né? Então, Sim, vamos assim, lá. de lembrar o clássico, né? Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, que eu li na minha adolescência, assim, com muito fervor, aquele livro que a gente devora, né? E que foi escrito na década de 30 por ele e que remete muito à atualidade, né? Essa questão da comunicação ser uma forma de controle também da sociedade, né? Eu me lembro de um trecho de forma assim bem clara na minha mente, que eu sempre gosto de imaginar, né, aquilo que eu estou lendo, que é a hora que o personagem, o protagonista, toma uma pílula quando ele estava desconfortável com uma situação, ele toma uma pílula que se chama soma, né, e sente a felicidade que todo mundo está sentindo, né? Sim, Então, assim, Admirável Mundo Novo, na verdade, um sarcasmo, né, do autor, e traz esse elemento muito forte do controle social, né? Então, existe um documentário na Netflix, é o risco das redes sociais, eu acho que é isso, que sim, traz sim. muito esse elemento, né, de preocupação, o nível de controle que a gente está submetido, né, não só em relação aos conteúdos que fluem nas redes, mas também em relação a algo que vai além, né, que são os algoritmos, as mensagens subliminares, enfim, algo que a gente não tem muito domínio, até em relação a conhecimento mesmo, né? Eu mesma me Sim. sinto nesse sentido. Então, eu gostaria de trazer uma frase do livro, né, que fala assim: a felicidade é soberana, exigente. Sobretudo, a felicidade dos outros, uma soberana muito mais exigente do que a verdade. Quando não
está condicionado para aceitá-la sem restrições. Então, é uma frase forte, né? E Impactante. isso. E que me remete, assim, à reflexão sobre, claro, a felicidade, mas também sobre a verdade, né? Que é um conceito que a gente reflete muito quando a gente conversa sobre yoga, né? Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, né? Claro, primeiro gostaria que você se apresentasse, né? Eu gosto sempre de trazer a pessoa, mas que a pessoa mesma, né, se apresente. E também queria te perguntar, João, como é que você observa na vivência essa palavra felicidade, né, no convívio social? Como é que ela se manifesta para ti? Bom, obrigado, Sofia, pelo convite, por participar desse momento com você. É uma alegria muito grande para mim. Eu estou vendo aqui que tem tia Thelma, Keila chegando. Boa noite. É uma das, é uma das virtudes desse tempo, né, da gente poder se encontrar, é uma das soluções criativas que a humanidade tem descoberto para poder sobreviver nesses tempos, né? Sim. De isolamento, de confinamento, enfim. Que ainda a gente pode até falar mais sobre isso. Mas te ouvindo, eu me lembrei assim de quanto a história humana ela é cheia de ciclos, né? Que muitas vezes se Sim. repetem, claro que com novos elementos. E você falando desse romance do Admirável Mundo Novo, que logo me lembrou, me remeteu à ideia do novo normal, que a gente ouve tanto falar, né? E eu me lembrei também do 1984, de George Orwell, e de Big outros Brother. Big Brother, exatamente. E é interessante porque em momentos dramáticos da história da humanidade, no século XX, por exemplo, nós tivemos é, essa primeira ideia dos meios de comunicação dominando o mundo, dominando sociedades, como instrumentos de manipulação, né, das massas, a serviço de ideologias do poder político, do poder econômico, né? E aí nós tivemos aquele advento o fortalecimento do rádio, do cinema, da imprensa, num contexto extremamente trágico que foi o das guerras mundiais, né? Da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, em que os estudiosos, os intelectuais da época, diziam que os meios de comunicação de massa, eles agiam sobre a sociedade como uma espécie de agulha hipodérmica, em que os receptores dessas mensagens midiáticas eram manipulados, sofriam essa manipulação sem mesmo saber, sem mesmo se dar conta. E aí se criou a teoria da agulha mágica, ou a teoria hipodérmica, né, que dizia que as mensagens penetravam na pele dos indivíduos, dos receptores. E criando todo um clima de massificação, né, de esfacelamento dos laços tradicionais, dos laços comunitários, criando uma sociedade de massas. Uma sociedade de massas em que cada indivíduo se preocupa com o seu próprio bem-estar, mas não se sente solidário em relação às causas desse bem-estar. Essa é uma frase de Ortega y Gasset. Eu acho que tem muito a ver com o tempo de hoje. Parece que nós estamos revivendo esse ciclo que, ao mesmo tempo que traz esse desafio, e como você muito bem colocou, né, essa ideia de controle, de fato, se observa, por mais que, né, na década de 90 havia todo um otimismo, né, em relação às novas tecnologias, às redes sociais, né, às, a essa aparente liberdade democrática, essa cyberdemocracia, né, em que todos nós podemos assumir nossa fala e podemos deixarmos de ser meros receptores para também sermos produtores de conhecimento, produtores de conteúdo. Então houve todo um otimismo, né? Tem autores da área de comunicação, né? Como Pierre Levy e outros que falam dessa utopia, dessa utopia de uma sociedade democrática a partir dos meios. E recentemente nós ouvimos a frase de um grande intelectual também, estudioso da comunicação, Humberto Eco,
que ele disse assim que a internet, na verdade, acabou dando vazão a muitos, ele usou expressão forte, né? Idiotas, falaram. Então, claro, tirando essa expressão meio forte dele, mas me remete também a isso, né? Essa explosão de visões de mundo, de falas, de você poder se expressar livremente, essa liberdade de expressão também trouxe um dos grandes dramas que nós estamos vivendo hoje, né? Que é o drama da notícia falsa, ou da informação falsa, da inverdade, da fake news, né? Do fenômeno da pós-verdade. A informação, assim, de superficialidade, né? Sim. Além da superficialidade, há a projeção de notícias falsas, né, do real. A gente viu isso nas eleições de 2018, né, em que o resultado das eleições teve como uma das principais causas o advento das fake news, né, sobre um candidato ou outro, enfim. E isso gerou, de fato, um mundo cheio de utopias e distopias, né? E a gente está vivendo isso hoje com a pandemia também. Acho que quando você coloca essa pílula que o personagem do romance tomou, isso é uma metáfora muito profunda, né? Que a gente pode explorar para falar desse contexto. Agora, curioso que o nome é Soma, né? E Soma no yoga remete a um estado de sutil, né? bem-aventurança, sutil, exatamente. É muito interessante esse tempo que a gente está vivendo, Sofia. Essa relação, né? Cultura oriental, Aldous Huxley, né? Ele se Sim, inspira, tem elementos, né? Assim como vários outros filósofos e escritores, né? Nietzsche, o Schopenhauer, Schopenhauer, sim. Tem muito de budismo também, né? Nessas isso. filosofias. Que não foram, digamos assim, vitoriosas no panteão da filosofia, assim, dominante, né? Na sociedade, mas que permanecem como inspiradoras, como fontes de inspiração muito importantes para a gente. É, Isso. você, e isso é interessante você falando de alguma forma, desse renascimento do pensamento oriental, ou desses saberes orientais, né? Da filosofia oriental, do pensamento oriental. Associado a isso, eu também penso muito a respeito desse renascimento dos saberes ameríndios, né? Dos saberes indígenas, dos saberes africanos. Como também esse momento, esse cenário, tem propiciado um olhar mais atento para essas expressões de sabedoria, né? E de como Sim, tem sido importante se conectar com elas. com certeza. Esse é o aspecto positivo, né, das redes sociais, ter pessoas fortes, né, para falar sobre esses povos, né, que durante muito tempo foram silenciados, né? Então, Exatamente. acho que realmente, apesar da gente viver também no momento de um genocídio, né, dessas populações, mas elas conseguem também criar visibilidade, né? Principalmente quando elas têm outros canais de apoio, né? Exato. E Eu estou aqui isso tentando. nas redes sociais. A gente não está aqui só para falar de aspectos negativos, né? Mas também É. de exaltar os positivos também. A luz do dia baixou e eu descobri que a minha iluminação não está muito boa, né? Mas tá dando para me ver aí, não tá? Tá dando para ver. Então, melhorou. E idade, João, como é que você observa isso como um processo coletivo? Desculpe, eu não vi a última palavra, cortou aqui. Você falou o quê? Sobre a felicidade, como é que você Sim, observa sobre a felicidade. isso, né, essa busca da humanidade em relação a esse conceito, né? Primeiramente, a gente pode refletir como conceito. Nossa, felicidade é um conceito bastante caro para a gente, né? Acho que é uma busca incessante pela felicidade. Embora alguns
yogis, alguns autores também falam, algumas personalidades falam que essa busca da felicidade tem vários níveis, né? Tem um nível assim mais material, digamos assim, sensorial. Tem muito a ver com a sabedoria dos nossos chakras também, né? Então, quando a gente opera nos chakras mais básicos, a gente está pensando na felicidade em termos de garantir nossa sobrevivência, de garantir, de repente, usufruir dos bens de consumo, né? Ir para um shopping center, por exemplo, e adquirir produtos para nos satisfazer naquele momento, naquele instante fugaz. Isso, de fato, tem trazido muita reflexão para saber onde é que a gente coloca, onde a gente deposita a nossa felicidade, né? E tem também uma busca pelas relações afetivas, por cuidar das nossas relações, né? O cuidado com o outro, sabermos que nós somos seres multidimensionais e que por isso nós precisamos desse contato, dessa conexão com o outro. Nós somos seres interdependentes, né? E essa busca da felicidade também passa pelo reconhecimento dessa nossa condição de interdependência, né? De que nós não somos isolados e nós precisamos uns dos outros para nos apoiar. E felicidade também passa por isso, né? E a felicidade, tem um poema lindo acho que é de Manuel Bandeira, que fala assim: a felicidade se acha em horinhas de descuido. Que também tem a ver com esse momento do prazer do instante, né? Do hic et nunc, dessa soberania sobre a vida imediata, né? Já que nós muitas vezes não podemos nem sempre traçar planos para o futuro, né? Como pensa o nosso bastião moderno, né? Mas nós podemos sobreviver o momento, viver o presente, viver o aqui e agora. E também a felicidade passa por isso. Passa também pela busca pela transcendência, né? Já explorando outras dimensões da nossa existência, né? A dimensão da transcendência, da liberdade espiritual, do discernimento, né? Entre aquilo que é temporário e aquilo que é duradouro, né? Entre aquilo que é essencial e aquilo que é aparente, né? Eu vi uma fala sua tão linda numa dos momentos que a gente se encontrou nesses espaços virtuais. Eu queria até que você lembrasse dela, você falando desse convívio com os animais. Acho que foi numa live com Ciro Rubindo, quer dizer, com a Semana Ciro Rubindo, com a Casa Ciro Rubindo. Você lembra? Ah, você estava lá presente? Tava, te mandei um beijo e tudo. Foi, eu nem, eu Achei muito faço, linda aquela fala sua. sim, sim. Eu estava falando sobre como se a gente se confundisse, né? Com quando a gente tem essa relação mais profunda, essa abertura com os outros seres, né? A gente percebe uma continuidade, né? Entre nós, assim. E que a vida é essa comunicação profunda, né? Mais ou menos isso. Eu não me lembro realmente assim o que que eu falei, que eu estava assim muito de coração aberto ali. Mas eu estava falando sobre isso. A relação profunda acaba que a gente se torna naquele momento de comunicação um contínuo de vida, né? Sim. Essa ideia da extensão, né, da nossa vida, né, de como nós nos conectamos com outros seres, né? Tem um poema, um pensamento ético, né, do pensamento ameríndio também, que ele diz que a ética é escutar o clamor de outro ser, o clamor de outros seres. E isso também traz felicidade, né, no sentido de que essa busca pela a ética também como a busca pela estética da existência, né? Tornar a nossa existência mais bela e poder assim cultivar esses laços, esses vínculos uns com os outros. O que eu acho muito interessante, Sofia, é que o yoga, né, falando um pouquinho do yoga, o yoga tem um oceano de possibilidades desse cultivo da felicidade, né? Sim. Desde a própria prática da meditação, onde você está conectado com aqui e agora, né? De estar presente e poder ofertar essa presença ao mundo, né? Essa presença de si ao mundo, quanto também nos exercícios respiratórios, né? Quando você, através da respiração, se comunica com o mundo, né? Nessa troca, nessa partilha, nessa comunhão, através do simples ato de respirar e com
o arsenal de uma química, uma bioquímica que os asanas proporcionam, né? Quando eles estimulam hormônios de prazer, de bem-estar, de satisfação sensorial. Então é um universo muito rico para a gente poder cultivar, como você mesmo diz, né? Cultivar o yoga. Quer dizer, não é fazer yoga, é cultivar yoga. Acho linda essa sua expressão, essa formulação, né, do pensamento yoga. Eu acho que é uma coisa muito nova, original, que traz um pouco desse feminino, né? Eu me lembro que uma das nossas conversas lá no início da nossa atividade juntos, né, da curso de formação, uma das provocações, né, que a turma fazia e que nós fazíamos também é que as figuras que a gente elegia para falar como autoridades do yoga geralmente eram do universo masculino, né? Os mestres. E e olha que bacana que agora, cada vez mais, se está dando oportunidade, oportunizando esse renascimento do feminino, que sempre esteve presente, na verdade, as mestras sempre existiram, né? Só que elas não tinham a visibilidade que os mestres tinham. E eu acho que esse olhar seu do cultivo yoga tem muito a ver com esse olhar feminino, com esse poder feminino de cultivo, né? Não é o fazer, não é o simples fazer, praticar, mas é o cultivo, algo muito mais sensível, né? De um toque muito mais sensível. E que Sim, traz que força havia também. tanto o homem quanto a mulher, mas que na sociedade, na verdade, na humanidade, né, foi muito mais é, um pensamento e uma atitude, né? Você vê que nas civilizações antigas a mulher cuidava da agricultura, da plantação, né? E cuidar também das crianças, dos bebês, é um tipo de cultivo. A gente coloca aquela sementinha que vai brotar, né, e que vai se desenvolver. Então, é o mesmo movimento da natureza, né? Uhum. Então, mais que hoje a gente tem mais homens também cultivando junto com as mulheres e também tem o outro lado do agronegócio, que são as máquinas ali plantando, né? E que perde um pouco dessa essência do cultivo, né? É um Sim, cultivo em série, né? Assim como a lógica que está, vamos dizer assim, oculta em tudo isso que a gente falou até agora, né? uhum. Porque até a própria felicidade é como se tivesse uma constância ali nas falas, por exemplo, nas redes, né? Você pode tanto ver a felicidade como esses elementos que a gente discutiu, de convivência, de cuidado, uma felicidade que é cultivada pelo ser, né? Com a clareza do ser, de que ela mesma pode cultivar dentro dela essa felicidade e não tem nada que é externo que vá satisfazer tanto quanto essa felicidade, né? Sim. Então, mas existe esse outro lado da felicidade material que as redes também reforçam, né? Por Uhum. exemplo, o meu carro, a minha casa, as maquiagens que eu uso, os produtos que eu tenho, né? Você pode observar que tem pessoas que digital influencers, né? Que estão ali divulgando produtos, e aquelas existem seguidores, muitos seguidores, né? Muito mais que instrutores, professores de yoga têm, né? Uhum. E que eles realmente têm uma força na opinião daquelas pessoas, né? Sim, Então ela positivo. produz um conceito de felicidade, né? Ela fortalece esse conceito que também está aliado a essas corporações que querem que as pessoas consumam esse tipo de conceito que vai gerar também a compra dos produtos, né? Eu até me lembro de um autor que eu gostava muito de ler, mas que é bem forte, né? Até me dava uma coisinha no estômago quando eu estava lendo ele, que é Baudrillard, que ele falava Sim. sobre a sociedade de consumo, né?
que a gente acredita tanto que a nossa individualidade é ser consumidor, né? Que acabamos objetificando as pessoas, inclusive, Uhum. né? Então, e a nós mesmos. Então, isso tá presente nas redes sociais, a gente não pode esconder isso, né? Mas que também tem esse outro lado que eu acho que dá, não sei se dá uma equilibrada, como eu te falei, eu acho que os professores de yoga têm bem menos seguidores do que essas figuras ilustres aí que vão indicando produtos, mas que pelo menos estão ali, né? Isso. Defendendo Oferece um caminho, né? outros múltiplos conceitos de felicidade, porque felicidade é isso, gente. A felicidade é diversa, tanto quanto o ser humano, né? Exato. Você falando, eu me lembrei que uma das atividades que a gente realizava antes da pandemia, né, que é o Corpoética, que a gente ia Sim, com yoga para as escolas e fazia um yoga educomunicativo. E uma das discussões era justamente essa, era essa que você está trazendo, né? Quando a gente descobriu os adolescentes como sendo consumidores das redes sociais, uma das nossas atividades era justamente poder refletir sobre isso, né? Refletir sobre o que alguns autores chamam de narcisismo coletivo, né? Dessa ideia da performance, de que tem que estar parecendo que está bem, tem que estar feliz, tem que estar sorrindo, tem que mostrar os seus, né? Um estilo de vida, né? E aí a gente pôde conversar muito com os adolescentes sobre isso, né? Para que eles pudessem também se desvincular desse universo como sendo um único universo de sentido. Claro que eles podem. É natural que a gente conviva com as redes sociais e possa fazer um uso delas, um uso inteligente, um uso hábil. Mas quando essas redes sociais se tornam o imperativo máximo, e como você coloca, né, esse imperativo do consumo e dessa sociedade das aparências, né, do narcisismo expressivo, né, como alguns colocam, a gente perde um pouco essa outra felicidade que a gente vinha falando anteriormente e que lembra um outro autor que é Habermas. Habermas ele fala de que ele fala do sistema, o sistema de poder político e econômico, né? E o mundo da vida. O mundo da vida é esse mundo das trocas, das experiências, esse mundo das relações, das partilhas, né? Do novo, da criatividade social, da memória, da nossa ancestralidade. Isso. E o que acontece na modernidade é que o poder sistêmico, o poder político, o poder econômico colonizam o mundo da vida, né? E transportam para o mundo da vida os valores do mundo econômico. Então, por isso que sim. se fala dessa reificação das relações, né? Dessa coisificação, dessa objetivação dos outros, né? Dos nossos amigos, muitas vezes, em que tudo tem que ter um sentido pragmático para as coisas, né? Uma ação racional voltada para fins. Sim. Então, e aí perde-se com isso o mundo da vida e seus valores, e sua ética própria, e suas dimensões anímicas, existenciais. E a proposta de Habermas é que através do agir comunicativo, ou seja, através dessa comunicação autêntica, desse agir comunicativo autêntico, a gente possa resgatar o mundo da vida dessa colonização. Então, acho que hoje faz muito sentido falar dessa experiência, né? Porque a gente pode assumir esses meios que estão à nossa disposição, que eles têm um propósito, para além do propósito convencional, econômico, ligado ao controle das grandes corporações, né? Porque as grandes corporações controlam, né? Através dos algoritmos, é impressionante. Não sei se já aconteceu com você, Sofia, mas muitas vezes até dá a impressão de que quando a gente fala ao celular, já tem alguma coisa que captura a nossa fala e mostra um produto relacionado a ela. Não sei se já aconteceu com Aconteceu vocês. comigo. Já aconteceu. Inclusive, assim, conversei com algumas pessoas e algumas pessoas, inclusive, falaram assim: não, eu pensei, eu não falei, eu pensei e aquilo apareceu. Então, às vezes, assusta, né, esses Assusta. elementos assim. Imagine quem tem esse controle dessas informações, né? O que que pode ser feito a partir disso, né?
E aí eleições se vencem, se ganham, né? Visões de mundo podem ser completamente distorcidas, né? A gente vê que por mais que haja uma multiplicações das visões de mundo, das possibilidades de ter acesso às informações, né? Que a gente não tinha antes, mas muitas vezes pode haver um filtro tão poderoso que acaba nos nublando digamos assim, os eventos relacionados àquela aparição, né? Eu falo isso, por exemplo, em relação ao que a gente sabe hoje da América Latina. Por mais que a gente tenha acesso às informações, às notícias que acontecem na Venezuela ou em Cuba, é sempre de uma forma tão filtrada que a gente perde o contato com os reais eventos, com seus atores, com seus movimentos sociais e acaba distorcendo a imagem que a gente tem desses países, né? Nos afastando muitas vezes desse ideal da unidade latino-americana, por exemplo, né? Que muitos artistas Eu ia sonham. falar, tira a possibilidade de integração, né? Sim, exato. Isso é um poder fantástico na mão de grupos econômicos. Então, aparentemente, é tudo muito descontrolado, né? A gente pode fazer o que quiser, mas não é bem assim. Essa liberdade, ela é muito condicionada aos interesses econômicos, políticos. E você falou assim um termo que eu queria chegar, que é condicionamento. Então vamos tentar agora direcionar um pouquinho para o que a gente traz nas aulas sobre yoga, né? A partir da filosofia. Perfeito. Como é que o yoga ele pode ajudar nesse processo de discernimento daquilo que é condicionado, por exemplo, de forma ancestral, ou então por conta de vivências, ou condicionamentos criados realmente pelas redes sociais. Como é que o yoga pode ajudar? Quais ferramentas, né? Os passos que o yoga sugere, né? Para que a gente crie esse discernimento, né? Para nos guiar aí no contato com essas redes sociais. A primeira frase que me veio à cabeça foi Yoga Chitta Vritti Nirodha, ou seja, né, aquela definição clássica de Patanjali, né, em que o que é o yoga? O yoga tem várias traduções, né, mas uma delas é o domínio, o controle dos condicionamentos mentais, né. E quando isso acontece, o outro sutra diz assim, quando isso acontece, o yogi, a yogini, mergulha em sua verdadeira natureza. Quando isso não acontece, ele se identifica com as formas, com as condições que estão à sua volta. Então, isso é muito precioso, né? Tem mais de, enfim, vamos dizer assim, 3.000 anos. É impreciso dizer, mas é uma pérola de sabedoria que a gente pode usar até como mantra, digamos assim, né? Porque traz toda uma concepção do yoga que está para além da execução dos asanas, para além das performances físicas, até mesmo para além dos benefícios que nós sabemos que o yoga tem, né, para a nossa saúde, que isso é fundamental. Mas se a gente pensar num certo ponto de vista, são até migalhas, né, diante do oceano de possibilidades em relação a esse conhecimento de si, de seus condicionamentos, de seus sanskaras, né, de suas trilhas mentais, de seus hábitos. Então, o yoga ajuda, através da meditação, de ir criando, por exemplo, uma consciência testemunha, em que a gente consegue testemunhar o que está acontecendo conosco, testemunhar a ação que a gente está realizando, muitas vezes compulsivamente, e a gente está testemunhando. Não necessariamente dizendo que é certo ou que é errado, mas observando o que acontece. Então, essa ideia de observar o que acontece, que tem na meditação, para mim é uma das principais significações do yoga. Né? Essa ideia de ser capaz de se observar, de se autoconhecer, de ter essa ciência de si. Né? E essa ciência de si implica em observar nossas sombras, observar nossas máscaras não só as o que a pandemia nos obriga a fazer, mas observar tudo que em nós ressoa como fábula, como ficção, ou como condicionamento, né? Ou como algo que a gente repete incessantemente, se torna um hábito, um padrão mental, até nas emoções, né? Quando a gente se vicia em uma certa emoção. Então o yoga ajuda a fazer isso, né? Observar, olha o que está acontecendo comigo.
olha para onde eu estou indo, olha como eu estou vibrando. Então, essa ideia da meditação é fundamental para a gente. Com certeza. E o yoga, ele tem, para além, né, do desenvolver das técnicas, ele traz esse grande objetivo, né, que ainda não é, vamos dizer, o objetivo final, mas que traz a liberdade, né, em relação a esses condicionamentos. E antes da liberdade, antes de chegar à liberdade, existe a prisão. E o que é essa prisão, né? É justamente esse controle, né, que a gente fala sobre as redes, o controle sobre nós, sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas escolhas, né? Isso. Então, tudo Nossas isso que você escolhas. falou, isso, né, remete também às redes sociais nesse sentido, né, de controle. Então, a autonomia, ela só acontece se a gente se auto-observar por meio do autoconhecimento, né? Senão a gente continua ali aceitando o que deve ser, né? Sendo aquilo que os outros pressionam, vamos dizer, que a gente precisa ser profissionalmente, como a gente tem que ser na família, como a gente tem que ser, né? Então, é uma pressão muito grande que as redes sociais, eu sinto que essa pressão ela fica muito maior, inclusive nos grupos de família. Não sei se você tem essa sensação, né? Grupos de Sim. família, grupos de amigos. Então, a gente começa a exercer um controle sobre os outros muito forte, né? E acabamos por fortalecer esse movimento, né? De opressão, né? De discriminação. Isso ficou muito mais claro, né? Então, ao mesmo tempo que a gente fortalece, a gente também tem a possibilidade de quebrar esses ciclos, né? Sim. Se a gente fizer o bom uso dessas ferramentas de comunicação. Perfeito. E é interessante como há a fabricação dos desejos, né, através das redes sociais, através das mídias em geral, né? Mas se fabricam desejos e impelem ao consumo, se fabricam medos também, né? Os medos e as ansiedades, todos os sintomas que a gente tem observado, né, na sociedade contemporânea, advém muito do uso frenético e compulsivo também das redes sociais e das mídias de maneira geral, né? Mas que a gente precisa estar atento, né, de fato, a essa avalanche de informações, de notícias. Eu mesmo, particularmente, eu confesso que eu tenho meus canais de informação preferidos, né? E muitas vezes eu me pego lá assistindo. Claro que é uma fonte de informação confiável, que eu pelo menos atribuo certa confiança, mas muitas vezes a gente precisa também se recolher, né? Fazer aquilo que o yoga pede, né? Que é a reeducação dos sentidos, né? Então, para não nos bitolarmos naquela única forma de ver, né? O olhar viciado, né? Um olhar viciado. Então, sair um pouco das redes sociais também é sair da caverna, né? De alguma forma. Claro que eu estou falando isso, não estou aqui fazendo nenhum negacionismo em relação às grandes oportunidades e possibilidades que as redes sociais trazem, né, de conhecimento, de vínculos, né, de possibilidades diversas. Mas é isso, o yoga e outras práticas integrativas podem nos ajudar a escolher melhor o que a gente quer consumir, né? Isso. Inclusive, identificar qual é o desejo que está sendo atribuído externamente, né? O imposto a você, se você está absorvendo esse desejo e fortalecendo ele internamente,
né? Ou se esse desejo é algo que vem do interior. A gente começa, quando pratica yoga, o yoga, esse yoga que realmente tem esse propósito maior, né, de libertação e de união, né, com todos os seres, né, que para mim esse é o objetivo maior, né? Então, se a gente não observar esses elementos pequenininhos, né, a gente não sai do lugar, né? Vamos ser marionetes aí para o resto da vida. Então, Sim. eu acho que esse é o grande apoio que o yoga dá nesse uso, nesse bom uso, no uso ético, no uso consciente, vamos dizer, não sei como qualificar esse uso das redes sociais, né? Uhum. É viciante, né? Distrai a gente um bocado, às vezes a gente quer fazer uma coisa, quer estudar, e aí não, porque tem aquela live ali, porque tenho que ver o perfil e tal. Então a gente tem que estar sempre atento, né? É. Para não esquecer a nossa prática de meditação, das técnicas que também são importantes para criar esse hábito da observação, né? Isso, perfeito. É um esforço de atenção, né, que vai se tornando um estado de atenção, né? Um estado de presença para a gente ser capaz de observar, né? E de realizar uma disciplina que é, ao mesmo tempo, um caminho de liberdade, né? Como você muito bem colocou, né? Essa disciplina que leva à liberdade, esse autodisciplinar-se que nos leva a essa liberdade, essa autonomia, a essa autenticidade, né? Vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo bem, Sofia? Eu estou ouvindo os ruídos. Tá tudo bem? Sim, estou super bem, tá tranquilo. Eu queria te pedir permissão para ler um pequeno trecho de um livro de Sim, Cira Rubindo, sim, fica à que eu acho vontade. que pode nos apontar para assim, uma visão até otimista, né, do que a gente está vivendo. Vamos ver se a gente consegue. Bom, enquanto isso, a gente pode ir falando, enquanto eu acho a página, eu perdi aqui. Eu achei interessante, João, que quando você falou sobre o livro, né, eu consultei vários pensamentos de Sri Aurobindo para trazer, né, um fio, vamos dizer, para a nossa live. E eu me lembro quando eu estava lendo, eu acho que é Vida de Yoga, Vida de Yoga, eu vi algo em inglês, mas eu não me lembro o título em português. E ele falava que a felicidade não é o objetivo maior do yoga, apesar de descrever muitas vezes no texto dele o ananda, né? O êxtase espiritual, que para mim, nossa, isso deve ser a felicidade contínua, né? E na verdade ele vai muito além do conceito de felicidade, né? Vai, vai. Ele se aproxima muito da visão de equanimidade, né? Eu achei aqui o trecho. O livro é a evolução futura do homem. É uma tradução, é um compilado daquela grande obra dele, né? A Vida Divina. Sim, Eu vou ler então. Não pode haver conflito entre o ideal de individualismo e o ideal coletivo, pois ambos são termos de uma realidade maior. E apenas na medida em que expressem a realidade, ou seu cumprimento sirva à vontade da realidade, podem eles ter um valor para o espírito do ser gnóstico. A única regra da vida gnóstica seria a autoexpressão do espírito, a vontade do ser. Essa vontade, essa autoexpressão, poderia manifestar-se através de extrema simplicidade, ou através de extrema complexidade e opulência, ou no equilíbrio natural destas, pois beleza e plenitude, uma doçura e riso escondidos nas coisas, um esplendor e estar feliz da vida, são também poderes e expressões
do espírito dentro. Determinando a lei da natureza, determinaria a estrutura da vida e seu detalhe e circunstância. Em tudo haveria o mesmo princípio plástico. Uma padronização rígida, com quanto necessária ao arranjo das coisas feitas pela mente, não poderia ser a lei da vida espiritual. Uma grande diversidade e liberdade de autoexpressão, baseadas numa unidade sustentadora, poderiam muito bem tornar-se manifestas. Mas em toda parte haveria harmonia e verdade. Então ele fala muito desse ideal de uma sociedade de indivíduos livres e autônomos e ao mesmo tempo conectados uns com os outros. Né? Porque o que a gente vê muito nesses ciclos que você falou no início, né, da humanidade, é o ser humano tentando homogeneizar a própria humanidade, né? O pensamento tem que ser único, a forma de comportar-se tem que ser única. Então, assim, em relação à prática de yoga, isso é assustador, né? Porque se um objetivo é a expressão do teu ser autêntico, mais profundo, né? Quando a gente está numa humanidade que é totalmente homogeneizada, então a gente está muito distante do yoga, né? Sim, verdade. E isso a gente observa até mesmo nos apelos dos corpos canônicos, né? Daquele ideal de beleza, de muitas vezes no nosso trabalho com os adolescentes, a gente percebia muito isso, essa ânsia de querer copiar um modelo de corpo, né? Então, muitos problemas com bulimia, com ansiedade, com problemas, enfim, diversos, que levavam a essa ideia, essa obsessão pela imagem de um corpo canonizado pela mídia, né? E aí o yoga traz a beleza de poder de cada um ter seu próprio corpo, né? E de que basta um par de pulmões para poder fazer yoga. Então tem várias alternativas e práticas, por exemplo, que desconstroem essa imagem padrão única, né? De beleza, ou de estética, até de saúde, né? Porque a gente pode ver como é diverso esse mundo humano nosso e quanto a beleza ela pode ser manifesta nessa diversidade, né? E que tem a ver também com esse exercício da autenticidade, da autonomia, desse poder de autorrealização. Sim, sim. João, e quando a gente fala assim, yoga não tem nada a ver com política, né? Eu acho que deve se separar esses dois assuntos. O que você acha disso? O que tem a ver essa colocação que é divulgada na rede e que também tem um embate, assim, com aquele lado que defende, não, o yoga é política também. Como é que você observa isso? Olha, Sofia, esse é um tema riquíssimo. Daria uma live. Eu, inclusive, participei recentemente de um debate de um grupo de professores de yoga falando isso, né? Que o yoga não é política, não tem nada a ver com política. E a minha trajetória foi exatamente oposta a isso, né? Porque tanto no doutorado eu estudei um grupo de professores de yoga e procurei estudar o estilo de vida em relação com a atitude política, né? E aí eu pude perceber que há política, sim, porque se a gente sair da caixinha de política como apenas sendo política partidária, esquerda-direita e todas as expressões reificadas, né, do pensamento, a gente vai observar que a nossa atitude de vida é política, é relação, a gente está sempre em relação uns com os outros, negociando espaço e cultivando as alianças, né, e associações. Então isso é política, é o exercício da política pleno e que para mim a política é um exercício fundamental para a humanidade, né? É um exercício de como Hannah Arendt fala, né? A política é um exercício da liberdade, de poder participar da vida cívica, da vida das decisões coletivas, né? E o yoga tem muito a ver com essa ideia da gente poder, ao participar da vida política, primeiro governar a si mesmo, né? Governa, como diz o Sócrates, né? Governa-te a ti mesmo para poder governar o mundo, para poder governar a cidade, para poder participar desse governo. Torna-te primeiro um cidadão de si mesmo, né? E isso, para os políticos, seria fundamental, a gente poder ter políticos que praticam yoga. Porque, primeiro, quando a gente começa a praticar yoga com bastante
com bastante profundidade, seriedade, inevitavelmente some uma ideia de separatividade, em que eu estou separado de você e que o que acontece com você não me afeta. A gente se sente afetado pelos outros, a gente sente que faz parte de uma grande família, de um universo que é uma unidade, nós somos todos um. E isso não é vivido apenas intelectualmente, a gente sente isso no coração, né? Na Hatha Chakra, pulsa isso. E isso é política, a gente poder levar em conta a existência do outro, né? Levar em conta o sofrimento do outro e poder agir para dirimir esse sofrimento. Se engajar numa causa, se engajar, jamais, assim, no meu entendimento, pelo menos eu estou sendo bem meio assim, assertivo, né? Mas nesse momento eu quero ser mesmo isso, eu quero dizer, jamais ser omisso às coisas. A omissão, para mim, é um dos grandes problemas, né, da humanidade em todos os tempos. Quando houve a matança de 6 milhões de judeus e um silêncio omisso de muitos que poderiam ter feito alguma coisa para se contrapor a isso, quando há o genocídio do povo indígena e a gente simplesmente cala e silencia e omite, faz de conta que nada está acontecendo, eu acho que isso é anti-meditação, é anti-yoga. A meditação implica nesse engajamento do mundo. Isso. Cuidar do mundo. Isso. E a sociedade também impõe certas hierarquias, né? A manifestação do racismo, do machismo, são hierarquias impostas para nós, né? E onde um determinado estereótipo de ser é superior ao outro, né? Então, sim, isso vai também nos aprisionar, né? Eu me lembro que quando eu estava lendo Pedagogia do Oprimido, isso me chamou muita atenção, que ele falava assim, quando se liberta o oprimido, o opressor também se liberta. Uhum. Então, eu acho que isso é muito forte, porque, na verdade, ainda existe essas hierarquias e opressões, porque todos nós estamos nos prendendo, né? O yoga, ele tem esse aspecto de, claro, em alguns espaços, ele é fortalecido como, não, a libertação é algo individual, mas eu não consigo enxergar o yoga como uma libertação individual, ela é coletiva. Eu não consigo meditar, eu consigo sentir aquele êxtase naquela hora, mas quando eu chego na rua e tem uma criança ali sem acesso a estudo, a alimentação, a um lar, todo aquele êxtase espiritual se perde naquele momento. Né? Para mim não faz sentido estar sentindo um prazer imenso em meditar, em praticar asana, e quando eu chego, inclusive na minha própria casa, né, e vejo a opressão ali acontecendo. Então, por isso que yoga é política, por isso que yoga é revolucionário, né? Porque nos coloca nesse lugar de atitude, de ação, de querer transformar, de querer destruir essas hierarquias, né? De querer, inclusive, dizer que não existe abuso leve, né? Que não queremos mais abuso no yoga, né? Não queremos mais essa dependência de ter um mestre para praticar, que isso é uma hierarquia também, que mantém o machismo muito forte no yoga, né? Estou aqui agindo politicamente, porque eu não quero ver mais isso, né? Existem mestres manipulando mulheres, manipulando homens também para continuar essa linha de abuso, de manipulação, de poder, né? Então, a gente não quer mais isso, né, João? Exato, a gente precisa lutar, né, para que isso possa ser desfeito, para que esses papéis, esses congelamentos, esses adoecimentos possam ser rompidos.
e ser trazido, antes de mais nada, trazer a luz sobre eles, né? Torná-los visíveis, né? Porque uma ferida, para ser curada, precisa ser vista, precisa ser exposta. Nesse sentido, né? De poder transparência e ver essas coisas com clareza, né? Acho que isso é importante, é fundamental. É um exercício de verdade, né? Um exercício de sátia e que tem a ver com essa busca nossa. E a rede social contribui, né, para essa transparência, para a gente enxergar esse tipo de coisa, inclusive em falas espontâneas, vamos dizer, numa live, né, como foi esse caso que eu citei, né, do Jonas Mazetti, falando que era abuso leve, né, os abusos de Papa de Joyce, né, então isso deve ser mostrado e refletido sobre todos esses aspectos, né, problemáticos da fala, né, infelizes dessa fala. Então, esse é o aspecto positivo que eu achei assim muito rápido a reação das mulheres, fiquei muito feliz, porque a gente sente quando uma mulher ela é abusada, todas as mulheres sentem. Não tem como. A gente tem esse mecanismo de comunicação, de ligação muito forte, né? Sim. Tem histórias belíssimas sobre isso, né? Sobre essa força de resistência, né? Da união das mulheres contra a opressão. Como tem também de outras histórias diversas em relação a isso. E o que eu acho bacana que você traz, Sofia, também, é que essa transparência também é um sinal de evolução em relação ao que o yoga está conquistando também, né? O que essa sociedade tão caótica que a gente está vivendo, que antes disso era algo muito naturalizado, muitas vezes, né? Muito tomado como normal, e que agora está sendo exposto como sendo isso não é normal, isso não é natural, nós não queremos que seja assim. E aí vem o fogo meditativo, né? O fogo da meditação para poder nos conduzir nesse processo, né? De libertação dessas amarras, Sim. desses padrões sociais, né? João, então eu acho que a gente já aproveitou quase uma hora do nosso tempo. E parece que a minha live ela não cai não, sabe? O Uhum. que eu gostaria de fazer um encerramento é trazendo esse sentido. Como é que você compreende, não que a gente venha aqui receitar como seria o bom uso, né, dessas redes sociais, mas como você vivencia esse bom uso no teu dia a dia, no teu trabalho, você como professor da universidade, professor de yoga? Bom, eu estou aprendendo, Sofia, estou aprendendo com meus erros, né? Com minhas errâncias, com meus exageros também. E aí eu tenho aprendido cada vez mais que a minha solução é de colocar um ritmo para as coisas, né? Ter um ritmo, né? Não é bem uma rotina, mas um ritmo diário. Então, antes de abrir qualquer coisa, a meditação para mim é fundamental. Então, antes do dia, o dia começa com meditação, que antes eu acabava me envolvendo com as notícias, com TV 247, eu adoro a TV 247, que fala muito a minha linguagem, né? Mas aí agora eu estou aprendendo a não fazer isso, a primeiro meditar, né, para poder, e aí disciplinar o meu ritmo diário, porque a gente sabe que vivendo no confinamento, né, vivendo, não é bem confinamento, mas vivendo de uma forma muito mais recolhida, né, que a gente precisa nesses momentos, cada vez mais, é necessário. Aliás, eu faço um apelo a todos que estão me assistindo, né, vamos cada vez mais exercitar esse recolhimento, esse cuidado, né, com as exposições excessivas, com as aglomerações, porque a situação é bastante desafiadora, então a gente precisa mesmo estar atento a isso. Bom, e aí o yoga nos convida para esse cultivo de nossa casa, né? De cuidar de nós mesmos e essa expansão para o mundo através das redes sociais, através das notícias, se torna muito mais
centrada em nós, né? Em nossas necessidades, em nosso propósito. Então, que a gente possa sempre, eu sinto cada vez mais a necessidade de escutar o meu propósito quando eu estou me dedicando a uma exibição de filme ou toda essa beleza, essa maravilha que o mundo da internet, né, da cibercultura nos proporciona. Que na verdade, para mim, uma das metáforas que eu utilizo para pensar é que a cibercultura, os espaços virtuais, as redes sociais, elas, na verdade, atualizam as nossas potências. Nós já temos tudo isso em nossos corpos. Nós temos uma mente que nos conecta com o mundo, né? A gente tem informações, né, de coisas que estão distantes de nós através daquilo que o yoga chama de, né, do Vinamaya Kosha, né, o corpo feito de conhecimento, né? Então há esse exercício já, né, dessa expansão da consciência. Então a internet de uma forma é uma espécie de materialização dessa consciência, como se fosse se tornasse mais material, né? Isso é interessante porque quando eu dou aula também, eu dou aula de yoga, né, como você, através do Zoom, né, da plataforma digital, e a gente observa o quanto aquele momento mágico que aparentemente seria tão impossível, né? Porque a gente precisa do corpo, né, da presença, da copresença, mas naquele instante há uma possibilidade de comunicação via corpo, que é o corpo virtual, né? Que é nosso corpo, o invisível em nós, né? E que de alguma forma está conectado, estamos conectados. A gente sente que precisa ser mais lento naquela prática, e a gente confirma isso com o grupo. Então há uma comunicação que é exercitada através das redes sociais, que faz parte do nosso corpo, faz parte das nossas virtualidades ancestrais, né? Então isso eu tenho aprendido muito. Então é um momento de muito aprendizado. Então muita coisa a gente está revendo, errando, acertando, tentando corrigir, né? E aprendendo. Acho que o momento chave para isso é a aprendizagem. Aprender a aprender, inclusive, é um exercício fundamental. Isso, e sempre estar refletindo, né, sobre essas questões, para ser a base do nosso constante aprendizado, né? Porque justamente a gente não tem uma receita para o bom uso, mas temos algumas ferramentas como o Viveka, discernimento, né? O bom senso, né? O observar o dia a dia, como é que tá, se está muito agitado, se não, como é que eu posso melhorar, né? E justamente esse diálogo de você consigo mesmo. Então não dá para receitar um bom uso, né? A gente chega a essa conclusão. Verdade. Então, João, muito obrigada. Foi muito bom, passou tão rápido. Eu Mas foi... agradeço imensamente. Obrigada pela presença de vocês. Sempre é muito bom os comentáriozinhos, né? Mas a gente se empolgou aqui com o diálogo. Foi. E estamos aí disponíveis para quem quiser sugerir também temas de lives, eu estou aberta, né? E se João quiser estar novamente aqui com a gente também vai adorar. Ah, que ótimo, Sofia. Eu quero te dizer que sempre que eu abro o Instagram e vejo uma postagem sua, eu vibro. São muito lindas as postagens e ajudam muito com a reflexão. Digamos assim, um dos méritos, né? Uma das virtudes dessa plataforma, né? Das redes sociais é poder encontrar o trabalho dos nossos amigos e ficar Sim, feliz com esse trabalho. que você reverbera nesse, nesse espaço, né? Assim, tenho aprendido a gostar um pouco mais, assim, de ser uma extensão dessa expressão. Então, trazer esse significado, né, pessoal para aquilo ali que a gente está fazendo, eu acho que é um caminho de conexão, né? Justamente essa conexão que a gente faz.
Oi, Iva querida, leio todas, também vibro. Gratidão, gente. Beijo. Um beijo, João. Espero que nos vejamos aí pessoalmente. Sim, eu também espero. Assim será. Beijo grande, Será? Sofia. Beijo. Obrigada, gente. Tchauzinho. Tchau.